Continuamos a falar em dinheiro. O Brasil encerra o mês de agosto com a menor taxa Selic da história, fixada em 2% pelo Banco Central. Apesar de parecer algo que interessa apenas ao sistema financeiro nacional, essa taxa básica de juros influencia praticamente tudo que o cidadão comum compra, vende ou negocia. Mas o que a Selic em baixa mudou na economia? Veja. A Selic tem esse nome por conta do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, que é administrado pelo Banco Central e aonde são negociados os títulos públicos federais. A taxa Selic ela é uma taxa definida pelo Banco Central, na verdade pelo Copom, né, pelo Comitê responsável pela política monetária do país, e ele vai definir a taxa Selic. Ela é um indicador da taxa de juros cobrada nos títulos de dívida pública. Só que esse título de dívida pública, do setor público em geral, os títulos de dívida pública são os títulos de menor risco que existe para quem comprar. Por quê? Porque o setor público não quebra. Empresas, bancos quebram. Título público não. Então ele é a referência para todo o mercado de crédito que existe nesse país. Tudo é atrelado a essa taxa que, digamos, seria o indicador. Tudo que tem mais risco vai cobrar taxas mais elevadas do que essa. Por isso que ele é um indicador tão importante. Ele está no piso de 2%, é a sua taxa mais baixa histórica desde que a Selic, esse indicador é medido, né? Desde 1994. Então isso significa que tem aspectos positivos e negativos, né? Mas em geral são positivos. Por quê? Porque ele é então um juros cobrado pelo título de dívida pública. Significa que a nossa dívida pública é atrelada a essa taxa. Por outro lado, para a economia, o setor real poder dinamizar, funcionar, isso não é possível de forma sustentada sem que a taxa de juros esteja baixa. Tá? Por quê? Porque senão poucos negócios têm lucratividade suficiente para ultrapassar uma taxa de juros elevada. Agora, se a taxa de juros estiver mais baixa, né, mais oportunidades de lucro aparecem. Selic baixa é boa ou ruim para meu dinheiro? Os créditos tendem a ter juros baixos, porém, os preços podem sofrer leves aumentos. Os investimentos ainda apresentam cenários instáveis quanto ao futuro, explica o especialista. Se a nossa taxa de juros estivesse mais alta, estivesse elevada e não conseguisse baixar, isso seria um péssimo indicador. Tá? Mas o que acontece agora? Como a nossa economia está em recessão, estagnada não só no Brasil, mas no mundo todo, né? A taxa de juros baixa ela é importante para reduzir a dívida, mas ela é, digamos, insuficiente para promover o investimento, porque tem poucas oportunidades, o mercado não está crescendo, o mercado está encolhendo, então assim, são poucas oportunidades de investimento que realmente valem a pena, ainda que com a taxa de juros tão baixa. A pessoa vai conseguir, vai aceitar correr um risco maior e aplicar, por exemplo, na bolsa de valores ou em títulos derivados que tenham outras formas de rendimento, se ela tiver esse apetite, para aceitar esse risco, tudo bem. Né? A bolsa, que teve um patamar muito baixo, voltou a se recuperar nos últimos meses. Né? Mas até quando que isso vai ocorrer? A gente não tem essa resposta. Né? Então, assim, é um risco muito elevado que a pessoa tem que ter peito para assumir isso. A Selic controla a taxa de inflação e, até o momento, mantém as rédeas firmes. Mas, por outro lado, o terreno fértil para investimentos no Brasil ainda não recebeu adubos suficientes para ser atrativo ao empresariado, comenta o economista. Ela é traçada, ela é definida para controlar a inflação. Né? Esses dois índices, em geral, têm relações inversas entre eles. Quer dizer, você aumenta a taxa de juros para controlar a inflação. O Brasil, inclusive, trabalha com a chamada meta de inflação. A meta de inflação para 2020 é de 4% ao ano de inflação anual. E hoje, esse índice, se a gente pegar índice nos últimos 12 meses, quer dizer, como se fosse um ano fechado, dados de julho, esse índice de inflação está em 2,3, quer dizer, como a gente tem uma margem, uma folga aí, então a inflação ela está baixa, né? Então isso significa que a taxa de juros não precisa ser elevada para
cobrir essa alta da inflação. E a inflação, naturalmente, né, afeta o bolso das pessoas, porque o índice de inflação, não exatamente esse IPCA, mas o IGPM, ele é indicado como um indicador de aumento de planos de saúde, de tarifas públicas em geral, né? Então, com um índice mais baixo, né, que não é esse 2,3%, mas está hoje em torno de 6%, tá? Quer dizer, significa que esses preços não vão ser aumentados novamente e repassados para o consumidor. A revisão da taxa Selic é realizada a cada 45 dias pelo Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central. A última análise foi no dia 5 de agosto e a próxima deve ser feita no dia 19 de setembro deste ano.